Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos entrar a partir de hoje, dia 1º, num processo de entendimento da pessoa de Deus e da compreensão da sua natureza. Nós estamos chamando essas características da natureza e da essência de Deus de atributos. Como conhecer a Deus é uma coisa intrigante, né? A gente muitas vezes fica com uma ideia que não é verdadeira, e por não ser verdadeira, muitas vezes ela acaba sendo uma idolatria também. Lembra quando Arão, juntamente com o povo de Israel, fizeram aquele bezerro de ouro no deserto, enquanto Moisés estava lá em cima do monte, estava fazendo com Deus um tempo de conferência para que trouxesse a lei para o povo, mas o povo falou: Moisés morreu. Então, Arão, faça alguma coisa aí para a gente ter uma ideia de quem é Deus. E então Arão até fala assim: olha, eu peguei o ouro do povo e coloquei no fogo e saiu esse bezerro. Quer dizer, Arão está dizendo assim: olha, eu não estava induzindo o povo a adorar um outro Deus. Muito pelo contrário, ele até disse para aquele povo: esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Mas olha que incrível. Entenda uma coisa só. Ele não queria adorar um outro Deus, mas estava diminuindo. Estava diminuindo a ideia de Deus diante do povo. Isso também é idolatria. Talvez você tenha uma ideia de Deus totalmente equivocada. Então, esse ano, cada mês, nós vamos falar de um atributo. Eu espero que você realmente deseje conhecer a Deus e deseje se colocar diante de Deus na medida de que você vai compreendendo esses atributos. Eu chamei amigos, discípulos e pastores aliançados para estarem trazendo cada dia para vocês um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade. Não tem como a gente não começar falando sobre a espiritualidade. Lá em João 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala sobre isso, né? Ela está falando sobre adoração, onde adora, em que lugar adora, porque ela compreendia lugar, ela compreendia visibilidade, ela compreendia o que ela podia perceber. Mas o que Jesus fala: mulher, você adora o que não conhece. E nós adoramos o que conhecemos. Ele não estava dizendo exatamente sobre os judeus. Ele estava dizendo sobre a revelação de Deus que estava sobre ele, que ele estava transmitindo para aqueles que ele tinha acesso. E a revelação de Deus que ele tinha? A espiritualidade. Ele até continua dizendo: porque Deus é espírito. E importa que aquele que o adore, ou aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Perceba que Jesus está dizendo o seguinte: você precisa ter um relacionamento com Deus, um estilo de vida que reflita esse relacionamento, essa intimidade, essa proximidade, essa vida piedosa diante de Deus, que considere a espiritualidade de Deus. Eu quero dizer para você esse entendimento, porque muita gente não compreende que Deus não é matéria. Sabe, tem uma ideia material de Deus, né? Muitas vezes de um velho barbudo que está lá sentado num trono ou em algum tipo de cadeira de balanço. E ele também não é físico. Nós temos a nossa ideia do físico, mas Deus não é físico. Ele não é carne e nem é corpóreo. Ele é invisível. Isso significa que ele é intangível, ele é etéreo. Eu preciso ter essa compreensão. Um estudioso de teologia sistemática disse que ele é espírito espiritíssimo. O que isso quer dizer? Que ele é o mais excelente de todos os espíritos. Não importa o espírito que você acha que é grande aí. Esse espírito é criado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, tudo que é espiritual, que está no céu, foi Deus que criou. Tudo que é natural, que está na terra, foi Deus que criou. Logo, o Espírito de Deus está fora
dessa compreensão, é outra natureza. Ele é mais excelente, ele é maior, ele é infinitamente inconcebível, intransponível, inescrutável. Não dá para você dizer que você consegue conhecer Deus na sua totalidade. Outra coisa que nós precisamos compreender é que Deus se manifesta na Terra, e a gente entende isso como as manifestações de Deus, em 3 aspectos. Quais são esses 3 aspectos? Vou abrir a mão aqui para você perceber o 3. Olha só, ele se manifesta na criação, né? Porque diz a palavra que os céus e a terra, na verdade diz que os céus proclamam a glória de Deus e a natureza anuncia as obras de suas mãos, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós vemos também Deus se manifestando através da Bíblia, através da palavra, né? Lá em 2 Pedro está dizendo que toda a Escritura é inspirada, divinamente inspirada. Então, com certeza, Deus trata com os homens através da criação, Deus trata com os homens através da palavra e Deus trata com os homens através de Jesus. Jesus também é essa manifestação de Deus. Agora perceba, não em igualdade, mas existe uma similaridade nessas 3 concepções, porque para haver criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para haver palavra, o Espírito de Deus inspirou homens durante 1500 anos. Para que Jesus se encarnasse, o Espírito de Deus veio sobre Maria e ela concebeu a luz ainda virgem. Olhe como a espiritualidade de Deus vai se manifestando e nos comunicando a própria essência de Deus. Então hoje, quando eu vejo a criação, quando eu leio a Bíblia, ou quando eu tenho o entendimento de Cristo, eu estou, na verdade, tendo o entendimento do Espírito e da espiritualidade de Deus, né? Então eu começo a perceber que a obra de Jesus na cruz nos tornou pessoas espirituais. Nós, como Romanos 6:8 vai dizer que se vivemos com Cristo, vivemos, e se morremos com Ele, morremos. Aliás, é o contrário que está dizendo, né? Se morremos com Cristo, morremos. E se vivemos com Ele, vivemos. Se morremos, morremos pecadores. E se vivemos, renascemos nova criatura. Já não é o mesmo Espírito que Deus soprou em Adão, mas é agora o Espírito vivificante que Jesus soprou sobre os apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Nós temos que ter esse entendimento. E a partir de agora, como pessoas espirituais, Colossenses 3:1 vai dizer, pensa naquilo que é do alto, pensa naquilo que é de boa fama. Se você já ressuscitou com Cristo, tenha uma mentalidade segundo a espiritualidade daquilo que está sendo revelado para você. Pense nas coisas que são do alto. Eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos, que pessoas espirituais se movem na espiritualidade de Deus. Você precisa entender isso. Lá em 1 Coríntios 12:11 vai dizer que ele trata a cada um de nós de maneira individual, dando a cada um segundo a sua compreensão daquilo que é propósito dele para cada um de nós. Lá antes, no versículo 4, ele vai falar que, ainda que existam diversas operações e haja variedades de dons, é o mesmo Espírito. Então veja só, o Espírito está trabalhando no individual, mas também está trabalhando na congregação. Isso para quê? Para que nós, como igreja, possamos fazer o que está lá em 1 Coríntios 2:4. Né? Assim como Paulo está dizendo que ele não prega de sabedoria humana, que nós também não possamos pregar de sabedoria humana. Mas lá fala que é pelo Espírito e pelo poder do Espírito. Então veja só, a eloquência do homem tem o seu lugar, mas a pregação sem unção, a pregação sem a espiritualidade de Deus, sem a comunicação dessa espiritualidade, como Cristo comunicou para nós desde a cruz e como Deus comunicou para nós desde Adão, nós jamais chegaremos a um entendimento do que é amar a Deus.
como eu posso amar a um Deus que é espírito se eu não amo ele espiritualmente? Entende isso? Então, em nome de Jesus, que essa palavra faça diferença na sua vida e te leve, com esse atributo, a amar mais a Deus.